Irmãos, tudo bem com vocês? Quero estar compartilhando mais uma mensagem de vida e quero falar hoje acerca de um assunto delicado e muito pouco tratado, ou muito pouco compreendido, ou muito misturado, e que as pessoas talvez não sabem discernir a diferença entre esses assuntos. Eu quero falar hoje como é que Jesus ele olha para uma pessoa que é gay, como é que Jesus olha para uma pessoa que é homossexual, como é que Jesus olha para uma mulher que é lésbica. Então eu quero, antes de falar o que eu quero dizer, eu quero falar acerca, do desagrado de Deus quando nós vemos pessoas que se entram num processo de promiscuidade sexual, que fazem a prática sexual de uma forma deliberada e libertina. Quando nós vemos, por exemplo, Sodoma e Gomorra, era uma cidade onde as pessoas tinham se pervertido, e que homem transava com homem, e era uma bagunça só, era uma loucura, e que Deus ele chega, fica muito claro a ira de Deus, onde Deus destrói toda aquela cidade. Nós vemos também no mesmo espírito, onde Paulo escreve uma carta à cidade de Corinto, e diz o seguinte: a cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade onde havia muita prostituição, e ele diz que aquelas pessoas também praticavam a sodomia, então homem com homem, mulher com mulher, e Paulo diz o seguinte, que se não houvesse conversão dessas pessoas, essas pessoas não herdariam o reino de Deus. Ele também escreve a carta de Romanos, no capítulo 1, entendendo o contexto de Roma, que também era uma cidade totalmente pervertida, e ele diz que homens e mulheres não guardaram o seu estado natural e se apaixonaram pelo curso deste mundo, e que essas pessoas foram entregues a si mesmo. E era a mesma situação, pessoas que se entregaram ao culto ao prazer. Então, e que essas pessoas deveriam se converter, É lógico que Deus não se agrada disso. É lógico que essas pessoas precisam ter uma mudança de comportamento, se não estão numa zona de risco, e se não houver conversão, não herdarão o reino de Deus. Eu estou usando isso como contexto porque eu quero falar de uma outra situação. Jesus disse o seguinte, que existem algumas pessoas que nasceram eunucas de nascença. Falou, algumas pessoas nasceram eunucos. Eunucos eram escravos que eram castrados, E ele falou, outros os homens fizeram tais, e outros se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Jesus, ele era um eunuco, ele não se casou por causa do reino de Deus. O apóstolo Paulo também, ele não se casou por causa do reino de Deus. Então algumas pessoas nascem assim, nascem com esse problema, às vezes até com um problema nos seus órgãos genitais, As pessoas são homem do lado de fora, mas por dentro a alma é feminina. Eles olham com a ótica todo ao contrário, ou vice-versa. Outras pessoas foram traumatizadas. Então é o primo que às vezes forçou uma criança desde pequeno, Aquele menino foi violentado desde pequeno e teve as suas primeiras experiências sexuais através do ânus, ou uma mulher que foi estuprada e ela teve um trauma, ela não consegue se relacionar com um homem, e essas pessoas existem espaço na graça de Deus. A diferença das duas situações é que nos primeiros textos que eu citei, o sentimento é perverso, o sentimento é de culto ao prazer, de paixão lascívia em relação contra o fluxo da graça de Deus, e de paixão em favor ao curso deste mundo. No segundo texto, que é o que eu estou dizendo, são pessoas que são homoafetivas, é um problema de afeto, são pessoas vítimas, frágeis, que nasceram assim ou que foram traumatizadas. Essas pessoas devem ser acolhidas, e existem espaço na graça de Deus. Infelizmente, as pessoas hoje colocam essas pessoas, todo mundo no inferno, e joga todo mundo fora. Eu quero dizer para vocês que Jesus te acolhe. Fizeram uma pergunta para Jesus quando nasceu um homem
ele era cego de nascença. Ele falou: quem pecou para esse homem nascer cego? Foi ele ou foram os pais? Jesus falou: ninguém pecou. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Existem hoje, cardos e abrolhos nascem na terra. Da mesma forma que nascem cego de nascença. Existem pessoas que são homoafetivas de nascença ou que foram traumatizadas no meio do caminho. Eles não têm culpa e essas pessoas devem ser acolhidas, devem ser amadas, devem ser abraçadas, e que está todo mundo jogando essas pessoas fora. Pessoas tentando se suicidar. Talvez possa ser você, ou talvez possa ser até um filho seu. Eu sei que muitas pessoas vão me jogar fora, vão querer tacar pedra em mim, vão querer me meter o pau. Eu não estou preocupado com o que vocês vão dizer de mim. Eu estou preocupado com as almas aflitas, com essas pessoinhas que estão sofrendo como ovelhas que não têm pastor. Que essa palavra possa persuadir os teus corações e que possa ser espírito e vida nas suas vidas. Jesus diz o seguinte: vinde a mim, meus irmãos, todos vocês que estão cansados pelos núcleos de nascença, que os homens te traumatizaram no meio do caminho, que eu tenho refrigério para a alma de vocês. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Que Deus abençoe a todos.